Olá, Doc! Tudo bem com você? Bem-vindo para mais um episódio da série Exames de Sangue. E o objetivo dessa série aqui no canal é exatamente te ajudar a saber qual exame pedir para você investigar melhor o seu paciente, como interpretar aquele exame e, mais do que isso, que diferença faz aquele exame na sua conduta odontológica, no seu planejamento. Então, se você gosta desse tema, se você tem dúvida, essa série é feita para você. Você pode maratonar ela quando você quiser. E é o seguinte, o tema de hoje é: quais são os exames de sangue pré-cirúrgicos que eu tenho que solicitar para um paciente com diabetes mellitus, Doc? Seja uma diabetes tipo 1 ou tipo 2 ou mesmo a diabetes gestacional. E aí, que diferença vai fazer esses exames na minha vida? Então, imagina que você precisa fazer uma exo, precisa fazer um implante, uma cirurgia parodôntica, precisa fazer uma biópsia no seu paciente ou mesmo uma cirurgia oral menor. Quais são os exames que você vai solicitar? Eu vou te falar tudinho no vídeo de hoje. Como que você vai interpretar esses exames e, se vier alterado, o que você vai fazer? Você vai encaminhar para o médico? Você vai atender? Quais são os riscos, né? Como que aquilo vai influenciar no sucesso do seu procedimento? Tá preparado então? Preparadas? Então vamos lá que a gente tem muita coisa para discutir. Doc, se você é novo aqui no canal, meu nome é Pamela Pérez, eu sou especialista no atendimento de pacientes com alterações de saúde e uma das coisas, digamos assim, que eu mais estudo, uma das melhores ferramentas que você pode ter para realmente saber o que está acontecendo com o seu paciente, sem dúvida nenhuma, são os exames laboratoriais, tá certo? E a minha missão é exatamente ajudar você, dentista, a se sentir mais seguro durante o seu procedimento, realmente saber o que está acontecendo com o seu paciente e ter o que a gente chama de previsibilidade, você conseguir prever se vai dar tudo certo no seu procedimento, se você vai ter que ter um pouco mais de cautela. Sim, tudo isso a gente consegue ver com os exames laboratoriais, Doc. Se você nunca estudou sobre isso, nunca é tarde, tá certo? A gente tá aqui pra isso. E vamos lá então, que hoje a gente vai falar sobre os pacientes com diabetes mellitus. Eu já tenho a minha pequena cola aqui pra me ajudar e nós vamos lá. Primeira coisa que eu preciso que você entenda, Doc, é: por que a gente tem que solicitar esses exames? Por que é tão importante eu avaliar os exames laboratoriais de um paciente de diabetes mellitus, tá certo? E tem alguns exames, eu vou citar para você, mas o primeiro passo é esse: que problemas você pode encontrar na hora de fazer um procedimento cirúrgico, que você precisa saber no pré-cirúrgico de um paciente diabético. Primeiro ponto, tá? A primeira complicação que a gente tem que ter em mente é o seguinte: se eu tenho um paciente diabético, dependendo de como tá a condução do tratamento dele, pode ser que o médico alterou a dosagem da metformina, da insulina e por aí vai. Um paciente diabético, ele tem um risco de ter um quadro hipoglicêmico durante o nosso atendimento, especialmente para um paciente diabetes tipo 1, Doc, que é uma diabetes onde o paciente é praticamente 100% dependente da insulina, certo? Então, só o fato do paciente passar pelo estresse do procedimento odontológico, o estresse tanto fisiológico, né, de uma cirurgia, como psicológico também, que afeta pra caramba, tá? Guarda isso daí. Então, só esse fato pode levar o meu paciente a ter um quadro de hipoglicemia. E a hipoglicemia é uma emergência médica que pode acontecer no nosso consultório odontológico. Então, quando eu avalio esse paciente, quando eu solicito os exames odontológicos, os exames laboratoriais que eu vou te falar daqui a pouquinho, você exatamente vai ter uma noção se o paciente não está num quadro de hipoglicemia. E você pode saber isso minutos antes de você fazer o seu procedimento cirúrgico. Sim, eu vou te explicar. Segunda questão segundo ponto que a gente tem que ter em mente em relação a um paciente com diabetes mellitus é o seguinte: um paciente, quando está no estado de hiperglicemia, tá, Doc? Quando ele tá com aquela glicemia lá nos altos, imagina aquele paciente com aquela glicemia 300, 400, algo que você fala, meu pai do céu. Quando a gente tem um estado constante de hiperglicemia, seja um paciente diabético ou não, mas obviamente acontece mais com o paciente diabético, a gente também tem um estado, em consequência dessa patologia, de neutropenia. O que é isso, Pamela? Um paciente num quadro hiperglicêmico, Doc, consequentemente é um paciente que tem a imunidade mais baixa, que ele vai ter uma diminuição do número de neutrófilos, que são células importantes da nossa imunidade.
Portanto, um paciente nesse quadro, ele pode ser um paciente com risco maior à infecção do sítio cirúrgico. Existe um mecanismo que a gente chama de glicosilação de imunoglobulinas. Pamela, traduz isso para a mente. Basicamente é o seguinte, a glicemia, Doc, ela vai afetar as imunoglobulinas e, consequentemente, dificulta o processo de defesa do organismo do paciente. Então, como consequência, ele tem um risco maior para uma infecção, tá certo? É mais um motivo que a gente tem que ter atenção. Então, é claro que uma vez que eu vou fazer uma cirurgia num paciente assim, eu tenho que saber que o meu pós-operatório pode ser um pouco complicado, né? Que o meu pós-operatório pode ter ali um risco maior do paciente desenvolver uma alveolite, pode ter uma dificuldade do processo de cicatrização. E isso cai no terceiro ponto também, que o paciente num quadro hiperglicêmico, ele vai ter uma dificuldade de reparo também no tecido ósseo, Doc. Já tem vários artigos desvendando e mostrando um pouco mais dessa relação, que eu trago para você aqui um resumão bem didático, tá certo? Mas basicamente, olha só o que os artigos falam pra gente. A hiperglicemia associada a diabetes mellitus leva a alterações na hemostasia do osso alveolar e na formação de produtos finais de glicolização, ou que a gente conhece aí como os AGEs. O que acontece? Tudo isso desempenha um papel pró-inflamatório e pró-oxidativo das células. Traduzindo para o termo odontológico, né, Doc? Ou seja, um paciente com diabetes, além do risco de infecção maior do sítio cirúrgico, de eu ter constantemente um processo de inflamação tecidual, eu também posso ter uma dificuldade no reparo, na remodelação óssea, na nova deposição óssea. Não é à toa que a gente já tem vários artigos falando aí, mostrando pra gente a grande relação entre a doença periodontal, a perda de osso alveolar com a diabetes mellitus. Fechou? Então, se você tá pensando naquela cirurgia periodontal, né? Tá pensando naquele enxerto ósseo, sem dúvida nenhuma, se isso vai ser num paciente de diabetes mellitus, você precisa avaliar esses parâmetros que eu vou te falar aqui, tá certo? Tranquilo? Então, essa é, em resumo, é um paciente que pode ter dor pós-operatória, tem um risco maior por uma alveolite, tem uma demora da neoformação óssea, tem uma dificuldade do reparo tecidual ali, da cicatrização da ferida cirúrgica. Tudo isso acontece no paciente diabético e é por isso que a gente realmente tem que investigar mais esse paciente. Então vamos lá, que agora eu quero te falar, Pamela, ok, já entendi todo o processo fisiopatológico da questão aí do paciente com diabetes mellitus. Mas e agora? Quais são os exames de sangue que eu vou ter que solicitar? Doc, anota aí porque são 3 principais. Lógico, pode ter mais? Sim, depende se o paciente tem outras alterações de saúde. Mas quando a gente está pensando em diabetes mellitus, tudo bem? É esses 3 que eu recomendo para você no pré-cirúrgico. Anota aí então. Hemograma, esse você já conhece. Glicemia em jejum ou glicemia capilar, aquela que a gente consegue fazer no consultório odontológico. E o terceiro é a hemoglobina glicada, ou HbA1c, também é o termo técnico aí para hemoglobina glicada, Doc. E esses 3 exames, eles vão falar muito sobre o nosso paciente. Vamos agora que eu vou te falar o que você vai encontrar. Vamos por um. Primeiro deles é o hemograma, certo? Eu acredito que você já entenda, você já conheça um pouquinho mais do hemograma, você já tem estudado mais hemograma, você já tá mais ou menos afiadinho. Se você ainda não estudou, ó, tem a playlist Exames de Sangue aqui no canal, então faz aquela maratona de exames de sangue. Tem já falando sobre anemia, tem já falando sobre hemograma, já tem falando vídeo sobre plaqueta, então ó, muita coisa eu já falei sobre hemograma aqui no canal. Os primeiros vídeos já foram sobre isso, só que assim, nesse vídeo eu já vou dar uma pincelada, sabe? Uma pincelada só para você relembrar algumas coisas. Então, dentro do hemograma a gente tem os eritrogramas, né? O eritrograma, perdão, ou seja, a análise das células vermelhas, o leucograma, que é a análise das células brancas, as células de defesa, e as plaquetas. Então, esses são os exames, normalmente são as células do sangue, certo? Então, é o que avalia um hemograma. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter ideia de um paciente diabético e que a gente tem que se atentar é também o risco desse paciente ter uma anemia, Doc. Uma vez que a gente para pensar que um paciente diabético, ele pode não ter uma nutrição adequada, especialmente aquele paciente teimoso, sabe? Que só come bobeira, enfim. E, consequentemente, sim, ele pode ter um quadro anêmico. E a anemia, ela é importantíssima quando a gente pensa no reparo tecidual.
tecidual, tá certo, Doc? Então, olha só, se o seu paciente já tem ali uma hemoglobina menor que 6,6, isso é o seu limite máximo para um procedimento cirúrgico. Doc, um paciente com uma anemia, com uma hemoglobina abaixo de 6,6 é um paciente com uma anemia profunda, uma anemia grave e, consequentemente, esse é um paciente que, como ele tem o processo anêmico, não tem ali uma quantidade de hemoglobina nas células sanguíneas, nos eritrócitos, consequentemente a troca gasosa, ou seja, o carregamento de oxigênio desse paciente estará comprometido. E o oxigênio, Doc, é fundamental para nutrir os tecidos e a gente tem um bom reparo tecidual. Então aqui, um paciente com uma anemia, um paciente diabético ainda, com uma situação anêmica, é um paciente muito mais complicado, duplamente mais complicado para um procedimento cirúrgico. E, obviamente, aqui já vai minha sugestão. Um paciente numa situação dessa, com uma anemia grave, está contraindicado os procedimentos eletivos. Então, se você está pensando na cirurgia gengival, né, no tratamento periodontal mais invasivo, pensando ali na cirurgia paredodôntica, no implante, enfim, toma cuidado, Doc, a melhor abordagem nessa situação, um paciente diabético e com uma anemia profunda, é realmente você encaminhar para o médico, esperar o paciente estabilizar no quadro de saúde, para então você pensar no procedimento eletivo, fechou? Além disso, que a gente vai encontrar no hemograma e também é relevante para o paciente anêmico, foi que eu citei, por exemplo, né? Eu falei para você que quando o paciente tem um estado de hiperglicemia, ele pode, em consequência disso, entrar no estado de neutropenia, da diminuição de neutrófilos. E o neutrófilo tá lá no nosso leucograma, é uma das nossas células de defesa, inclusive uma das mais importantes células de defesa que a gente tem dentro de todos os leucócitos, tá certo, Doc? E aqui a gente tem já, vou passar para você quais são aqueles valores, se você pegar o exame desse paciente diabético e o leucócito dele tiver nessa situação, com certeza você vai ter que ter muito mais cautela e esse é um paciente muito instável para um procedimento eletivo, tá certo? Leucócito, ou seja, contagem geral aí de leucócitos menor que 2.000, ou seja, esse é um paciente com imunidade muito baixa. Isso tá me falando que esse é um paciente com risco elevado de uma infecção, de uma exacerbação de infecção. E sem dúvida, Doc, o procedimento eletivo aqui não será o melhor momento, especialmente na situação que eu estou falando de atender no consultório odontológico, uma cirurgia que você consegue ali aguardar uma melhora do paciente. Quando se trata de uma cirurgia ou um procedimento emergencial, porque o paciente está com infecção, está com dor, aí é outros parâmetros, e aí a nossa abordagem, o controle de foco de infecção, sempre vai ser prioridade, mesmo que o paciente esteja com a imunidade muito baixa, fechou? Agora, atenção, muito atenção para um paciente que tem um aumento de leucócito, Doc. Esse é outro sinal que você tem que ter aí para o paciente diabético. Se o paciente apresenta uma leucocitose, certo? Ou seja, leucócitos maior que 50.000, tá? 50.000, isso pode indicar o que a gente chama de reação leucemoide, mas também específico para o paciente diabético, isso pode ser um quadro de sepse, Doc. Fica muito atento que sim, o dentista, especialmente se você trabalha com urgência e emergência, trabalha no UPA, certo? Sim, você pode receber um paciente com sepse e um dos diagnósticos da sepse é sim aumento ali do leucócito, também, né? Um paciente com febre, um paciente com alteração do nível de consciência. E, infelizmente, a sepse, ela é, digamos assim, não vou dizer que é mais fácil de acontecer, mas um paciente com diabetes mellitus tem um risco maior, digamos assim, é mais possível que ocorra um quadro de sepse, exatamente pela ligação do estado hiperglicêmico com a neutropenia e as situações de baixa de imunidade do paciente, tá certo? Então esses são os dois exames, lógico, Doc, eu tô te dando aqui um resuminho desses dois exames de parâmetros que a gente considera parâmetros graves, certo? É o limite de atuação do dentista, parâmetros extremos, que você vai ter que ter muita cautela e muitas situações contraindica aquele procedimento eletivo, tá certo? Mas no geral, se você encontrar o hemograma do seu paciente, ok, Pamela, olha, o paciente não tá com anemia, tá com a imunidade legal, ou só tá com uma leve diminuição da imunidade, ok, Doc, ok, então
isso daí já tá cheque, já tá tranquilo, menos uma coisa para você se preocupar na sua avaliação dos exames laboratoriais, fechou? Então, está sossegado nessa questão hemograma. Aí a gente parte para aqueles outros 2 exames, né? O segundo, como eu citei, é a glicemia em jejum, Doc. Vamos lá entender um pouquinho. Obviamente, Doc, a glicemia é um tipo de açúcar proveniente da nossa dieta. E ele é muito necessário, a gente precisa da glicemia no nosso organismo. Mas, se a gente tem ali uma resposta inadequada do nosso fígado no armazenamento, na metabolização da glicemia, ela pode se acumular na corrente sanguínea e trazer sérias consequências para a nossa saúde. Portanto, a glicemia é um dos fatores, né, um dos exames para o diagnóstico da diabetes mellitus, Doc. Então, ok, se o seu paciente já é diagnosticado é um pouco mais fácil, mas ó, presta atenção que tem muito paciente com diabetes subclínica, tá certo? Com a glicemia alta e o paciente não tá sentindo nada. Portanto, assim, na minha conduta, a minha sugestão, quando eu faço um pré-cirúrgico, mesmo de um paciente que não tem ainda o diagnóstico de diabetes mellitus, eu sempre afiro ou sempre confiro, né, solicito a glicemia em jejum, Doc, porque ela sim é um dos primeiros passos no diagnóstico da diabetes, ou seja, quando o paciente está ali numa situação de síndrome metabólica, pré-diabetes, resistência insulínica e por aí vai, a glicemia vai nos ajudar nesse diagnóstico, mas também outro motivo para a gente sempre, agora anota isso, se você vai atender um paciente diabético, vai fazer procedimento cirúrgico, conferir a glicemia, aferir a glicemia, Doc, não é só no momento, na primeira avaliação inicial, você pedir o exame de sangue para o paciente uma única vez e nunca mais você vai aferir a glicemia. Por quê? Porque a glicemia, ela serve não só para conferir se não está alto, né, o paciente não está com uma hiperglicemia, mas também, Doc, para ver se o paciente não está num quadro de hipoglicemia. E como eu disse, isso é comum num paciente diabético que faz troca de medicação, que às vezes não está adequando a alimentação ou não se alimentou tão bem, ele pode entrar num quadro de hipoglicemia. E a gente consegue saber isso no consultório odontológico, minutos antes de eu fazer um procedimento cirúrgico. Como, Pamela? Utilizando, Doc, um glicosímetro. Já tem muitos vídeos aqui no canal também falando sobre o glicosímetro. E deixa eu te falar um negócio. No meu e-book, tem um e-book meu, você pode fazer o download lá. Tem também o que é o glicosímetro, como é que você usa o glicosímetro e quais são os valores de referência para a glicemia, beleza? Vou deixar aqui embaixo da descrição do vídeo o link para o download do e-book, Doc. Bom, então, uma vez que eu tenho esse valor de glicemia, eu tanto posso pedir o exame de sangue no paciente, a gente conferir em jejum, mas coloque isso na sua rotina para a segurança dos seus procedimentos e a segurança do seu paciente. Toda vez que você for fazer um procedimento odontológico no seu paciente diabético, é uma nova consulta ali. Pamela, ele tá vindo no meu consultório todos os dias. Se todos os dias você vai fazer procedimento odontológico, todos os dias confira a glicemia do seu paciente. E tenha no consultório odontológico o glicosímetro, Doc. É super barato, é super simples de encontrar e você vai te ajudar muito. Na hora você fere ali, faz um furinho no dedo do seu paciente e você já tem o valor de glicemia ali muito mais simples, certo? Lógico, também tem vídeos aqui no canal e também eu já te dou dica aí para a gente se atentar, de preferência, fazer a glicemia capilar do seu paciente pelo menos 2 horas depois que ele se alimentou, para você ter um parâmetro mais fidedigno, certo? Porque se você fazer logo depois que ele se alimentou, logo depois que ele tomou aquele cafezinho com açúcar e lançou a recepção, vai estar alterado e isso pode te dar um falso positivo aí, fechou? Bom, então, o objetivo da glicemia, Doc, diagnóstico, a gente fazer o controle da diabetes mellitus, ter certeza se o paciente está ali controlando, pelo menos nessa semana de atendimento de cirurgias, né? E também para a gente fazer um diagnóstico no momento, minutos antes da cirurgia, de um quadro de hipoglicemia, certo? Pamela, valores de referência. Doc, um paciente rígido, não diabético, eu vou ter uma variação de 70 a 99 miligramas por decilitro, tá? Em jejum. Então, esse é o valor mais ou menos aí de um paciente que ou tá em jejum ou tá, digamos assim, se alimentou e já tem mais de 2 horas que teve uma alimentação, uma dieta. Tranquilo, Doc? Então, esse é o nosso valor de referência. Se o seu paciente diabético está ali em 80, 90, 99, maravilhoso, Doc. Ele é um paciente diabético, mas um paciente compensado, que está cuidando da glicemia dele. Isso é uma boa notícia, tá? Agora,
Normalmente, tá? Da minha vivência clínica, do tanto de paciente diabético que eu já atendi, é muito raro, não é tão esperado o paciente ter 99 ali, tiver 100, glicose de 100 miligramas por decilitro, doc. Geralmente vai estar um pouquinho aumentado isso daí, vai estar na casa dos 120, 130, só que eu já te dou esse alerta. Isso não contraindica o procedimento odontológico. O que você tem que saber, tá? Quanto mais grave, quanto maior a glicemia, o estado hiperglicêmico do paciente, mais complicações, mais dor de cabeça, mais um pós-operatório não tão legal eu vou ter nesse paciente. E é isso que a gente tem que se atentar aqui, fechou? Então, esse é o segundo exame, glicemia em jejum ou glicemia capilar, que você vai solicitar. O terceiro exame aí, doc, pode ser o não mais comum, é a hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada. A gente também encontra na literatura como HbA1c, tá certo? Bom, o que acontece, Pamela? O que é essa hemoglobina glicada e tudo mais? Doc, basicamente a gente tem ali a nossa célula, a nossa hemácia, que é constituída de hemoglobina. Ok. A hemoglobina ela é responsável por transporte de vários nutrientes para o nosso corpo, incluindo oxigênio e incluindo também a glicose. Mas sabe o que é interessante? A glicose, quando a gente consome lá, enfim, os carboidratos, e a hemoglobina ela capta essa glicose, ela tem uma ligação quase que irreversível que vai durar a vida ali da nossa hemácia, que é mais ou menos 120 dias. E exatamente essa ligação, tá, da hemoglobina com a glicose que a gente chama de hemoglobina glicada, doc. E quando a gente solicita esse exame, a gente consegue ter um parâmetro aí de quanto tempo na verdade a quantidade aí de glicose grudada na hemácia e se ela tá grudada há muito tempo, em média de 30 a 90 dias. Olha que top! Então aí já fica a dica. Um paciente, quando a gente confere a glicemia, você consegue o parâmetro glicêmico, ou seja, a quantidade de glicemia na corrente sanguínea do seu paciente naquele dia, naquele exato momento. Só que no período de 1 mês, 3 meses, aí 90 dias, existe uma variação. Pode ter dia que o paciente teve uma alimentação correta e ficou tranquilo e a glicemia dele ficou lá embaixo, mas pode ter dia que não, né? Que ele abusou, que ele comeu um monte de doce, carboidrato, macarrão, lasanha, foi pro churrasco, bebeu cerveja e por aí vai. Então, nessa situação, o que acontece? Esse exame, ele consegue te dar uma avaliação histórico do seu paciente, o histórico do quanto ele está controlando a diabetes mellitus. Olha que massa! Então você consegue ver um retrógrado aí de 30 até 90 dias do seu paciente. Por isso que eu falo aqui, eu também já comentei isso em algumas dicas rápidas, a glicemia e a hemoglobina glicada, elas se complementam, não existe uma melhor do que a outra. Ambas devem ser solicitadas para o paciente diabético, porque uma você consegue avaliar no dia, certo? Se o paciente está hiper ou hipoglicêmico, e a outra, que é a hemoglobina glicada, você consegue ter um panorâmica, um histórico, né? Esse aqui não tem como o paciente mentir para você. Se o paciente está reguladinho, está tomando a medicação, fazendo uma dieta adequada, a hemoglobina glicada dele vai estar ali mais ou menos, tá? Entre 5,7% e 6,4%. Agora, se o paciente não está controlando, se a diabetes já foi diagnosticada, se esse paciente está descompensado, a hemoglobina glicada desse paciente vai estar em torno aí maior que 6,5%. Fechou, doc? Então, isso que você tem que se atentar e é para isso que a gente usa. Então, a gente usa para o monitoramento e adesão ao tratamento do paciente com diabetes mellitus. E também, uma coisa muito, muito interessante é que, guarda isso, um paciente que tem uma hemoglobina glicada constantemente alta é um paciente que pode o quê? Ter doença periodontal mais agressiva. Quando a gente avalia esse exame, a gente tem uma previsão das complicações microvasculares do diabético, ou seja, o risco do paciente desenvolver retinopatia, o risco do paciente desenvolver pé diabético, nefropatia diabética, que é uma lesão dos rins devido a diabetes mellitus, pé diabético, como eu citei, e a doença periodontal. Olha que incrível! Então, se você tem um paciente com hemoglobina glicada, você solicitou e viu que está constantemente alta, você está acompanhando esse paciente, doc, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer raspagem, irrigação,
Não adianta, você pode fazer tudo quanto é tipo de procedimento imaginável, enxerto ósseo na região, só que ali vai ser um paciente que a região local do periodonto não vai estar nutrida o suficiente. Todo esse processo de glicolização vai interferir e vai prejudicar o andamento do seu tratamento periodontal. Fechou, Doc? E ali, lógico, tem daria outro vídeo só para eu falar da ligação da doença periodontal com a diabetes mellitus, certo? Mas aí vamos deixar para outro episódio e se você quiser que eu fale, deixa aqui nos comentários para mim desse vídeo, que aí eu elaboro um vídeo aí falando exatamente sobre isso e colocando mais detalhes para você que é periodontista aí. Fechou, Doc? Bom, Doc, agora que você sabe os 3 exames aí certinho, vamos lá entender que diferença isso vai fazer na nossa rotina. Pamela, e aí? Veio glicemia alta, né? Testei lá na hora com o glicosímetro, o paciente deu uma glicemia maior que 200, 250. A hemoglobina glicada desse paciente também tá alta. E aí, eu posso fazer o procedimento cirúrgico? E se der algum problema? E se der alguma dessas complicações que você citou? Vamos lá então que eu vou te dar exatamente o que você tem que fazer, ó. E a Camis, a nossa editora, vai colocar aqui a tabelinha para te ajudar, beleza, Doc? Bom, a gente sempre vai levar em consideração as duas situações. A hemoglobina glicada, Doc, se o paciente tiver uma hemoglobina menor que 6,5, esse não é um paciente diabético, né? Ou mesmo se for um paciente diabético, é um paciente que está controlando a alimentação, o cuidado e tá tudo bem, tá tudo ok. Agora, se a glicemia do seu paciente você mediu lá no primeiro atendimento, enfim, antes do procedimento, e a glicemia deu menor que 70, Doc, então aí eu tenho um paciente num quadro de hipoglicemia. Então aí a minha atenção não vai nem ser em relação à intercorrência do procedimento cirúrgico, ao problema de cicatrização, não. Aqui você, na verdade, tem o risco do paciente ter uma hipoglicemia, piorar esse quadro durante o tratamento odontológico. Então, antes de você dar prosseguimento com a cirurgia que você vai fazer, você tem que fornecer ali algum alimento, alguma bebida rica em açúcar para o paciente. Aferiu, viu que melhorou ali, já saiu de 70, né? Aumentou de 70 para, na verdade, assim, 70 é um valor bem limite, tá? Quando chega abaixo de 60, aí que o paciente começa a desenvolver os sintomas da hipoglicemia. Então, se você, antes de iniciar a cirurgia, já encontrou ali, já deu 70, é interessante você já fornecer algum tipo de alimento mais doce para o seu paciente, especialmente no caso do paciente diabético, para aumentar um pouquinho e não ter o risco de ele ter o quadro hipoglicêmico ou piorar durante o procedimento cirúrgico, tá certo? Uma vez que você forneceu ali esse alimento mais açucarado, pode ser uma Coca-Cola, para isso a Coca-Cola funciona, tá? Para isso a Coca-Cola dá certo. Então você pode dar uma Coca-Cola para o seu paciente, por exemplo, afere dentro de 10, 15 minutos, assim que tiver aumentado, chegou nos 70, 80, apesar que depois de uma Coca-Cola vai chegar nos 100 aí facinho. Aumentou um pouquinho mais, o paciente já saiu desse quadro de hipoglicemia, aí você dá andamento com a sua cirurgia. Guardou essa dica aí? Fechou. Bom, agora vamos seguir. Se o meu paciente apresentar ali, Doc, uma glicemia entre 70 e 175, ó, isso é bem alto, ou seja, um paciente acima de 99 já é considerado um paciente diabético. Fechou? Ok? Beleza. Até 175, Doc, a literatura mostra pra gente que não há necessidade de alterar o seu manejo. Você não precisa modificar, não precisa deixar de fazer seu procedimento cirúrgico, nada disso. Obviamente que a partir daqui, né, vai aumentando essa glicemia do meu paciente, obviamente que o risco de eu ter uma agudização de algum processo infeccioso, de eu ter uma cicatrização que não é tão legal, do meu paciente ter um pós-operatório mais chatinho, vai aumentando. Isso é gradual, não existe 8 ou 80 na biologia humana, Doc. Então isso é gradual, tá certo? Mas já tá muito bem embasado que até 175 miligramas não é necessário fazer alterações de manejo, não é contraindicado nenhum procedimento e você pode fazer essa cirurgia tranquilamente, tá? Agora, acima de 175, chegando lá no 240, tá? Você pode começar a avaliar o uso de antibiótico, de uma terapia profilática ali, para prevenir intercorrências no paciente diabético. Só que, ó, presta atenção na palavra que eu falei. Avalie.
avalie como está seu paciente. A gente não tem que levar em consideração, Doc, na decisão de uma terapia antibiótica, só a diabetes, só a glicemia de forma isolada. A gente tem que ver todo o contexto do meu paciente, ver como é que está a higiene oral dele, se tem algum processo infeccioso ali na região que você vai fazer a cirurgia, porque se isso estiver acontecendo, então realmente vai ser necessário utilizar uma terapia. Mas se não, se você vê que é um procedimento minimamente invasivo, que tem uma chance de melhora, que digamos assim, o paciente está com uma boa higiene oral, ele está seguindo as suas orientações, então nesse caso, às vezes não é necessário, às vezes a boa e velha clorexidina ali, um acompanhamento pós-operatório mais rigoroso, mais de perto com o paciente, vai ser suficiente, você não precisa prescrever antibiótico à toa, beleza? Partindo acima de 240 até 400. Pamela, você é louca. Não, Doc, eu não sou louca, tem embasamento literário para isso, fechou? Então, de 240 até 400 a sua glicemia em jejum do seu paciente, o que acontece? Aqui, a gente tem, sem dúvida nenhuma, que utilizar a terapia antibiótica não só para o procedimento invasivo do tipo cirúrgico, mas também para endo e para periodontia. Aqui você tem que fazer o procedimento obrigatoriamente sobre terapia antibiótica nesse caso, fechou, Doc? E se for maior que 400, e aí você vai ver que a hemoglobina glicada do seu paciente vai estar muito alta, ou seja, um paciente com hemoglobina glicada 9,5, Doc, isso corresponde mais ou menos a uma glicose sanguínea de 400 no sangue, é um paciente muito grave, especialmente em relação à hemoglobina glicada, tá? Por quê, Pamela? Porque pode ser que quando você avalia a glicose, lembra que eu te falei que tem o valor do dia? Então pode ser que aquele dia ou nessa semana o paciente burlou a dieta, não foi tão certinho, acabou aumentando. Agora a glicemia glicada não. Se você tem um paciente que você solicitou um histórico dele aí de até 90 dias e eu tenho uma glicemia glicada, uma hemoglobina glicada acima de 9,5, isso é muito grave, Doc. E nesse caso eu contraindico o procedimento eletivo nesse paciente. Se você tiver que fazer o implante, se você tiver que fazer, sei lá, um terceiro molar ali que você consegue esperar, a cirurgia periodontal, tá certo, Doc? A cirurgia periodontica, se é eletiva, você tem como esperar, nesse caso a gente vai esperar, tá bom? Agora, tá? Se é maior que 400 ou é uma situação de emergência, tá? Se é maior que 400, eletivo, suspende, manda para o médico, estabiliza esse quadro para você partir para o procedimento eletivo. Agora, se é uma cirurgia, lembrando que a gente está falando de cirurgia aqui, uma cirurgia de emergência, por algum motivo, a única opção é cirúrgica, aí o que a gente faz? Com certeza a gente vai fazer a profilaxia, nesse caso a profilaxia antibiótica antes do procedimento, e você vai tentar minimamente invasivo. Mas na maioria das vezes, num quadro assim, trata medicamentoso, né, essa dor, essa infecção numa casa de urgência, encaminha para o médico para estabilização do quadro, para então você partir para o procedimento cirúrgico em si. E eu sei que agora você está se perguntando, tá? Pamela, mas não é muito melhor eu esperar? Como é que você quer que eu atenda um paciente com glicemia 250, Pamela? Não é melhor eu esperar esse paciente controlar a diabetes para então eu fazer o procedimento cirúrgico e tudo mais? Doc, quando a gente pensa na cirurgia em si, eu vou fazer o implante, né? Eu vou fazer a cirurgia periodontica, vou fazer a cirurgia periodontal, com certeza nesse caso, por ser uma cirurgia eletiva, a gente tem que esperar sim melhora o quadro desse paciente para você ter sucesso no seu procedimento cirúrgico, tá bom? Só que não quer dizer que você já não possa cuidar do seu paciente e agir para ajudar ele a melhorar a glicemia dele. Porque, é o seguinte, e Sociedade Brasileira de Diabetes já fez uma revisão 2017, 2018, tá? A última diretriz que eles publicaram. E assim, é muito, muito claro. Presta atenção que vai aparecer o quadrinho para você aí. Diabéticos com periodontite têm pior controle glicêmico do que diabéticos sem doença periodontal. E o tratamento periodontal interfere no controle glicêmico de pacientes diabetes tipo 2, Doc. Então, presta atenção. Pode até não ser, realmente não é o melhor momento para um procedimento cirúrgico eletivo, mas é o melhor momento mais propício para você fazer controle de foco de infecção do seu paciente.
Ou seja, controlar o foco de infecção periodontal, controlar o foco de infecção endodôntico, tá? Você tem ali um dente que tá mega necrosado, que tá com abscesso, sabe? Digamos que com um abscesso endopério. Você pode fazer abordagem endodôntica, faça abordagem endodôntica. Utilize a terapia antibiótica não só por causa da infecção odontológica, mas por causa de um paciente diabético descompensado, mas aborde, porque quando você controla a infecção, você controla todo o mecanismo ali regulatório da glicemia e ajuda o seu paciente a compensar. Sacaram essa ideia? Então, ok, eu concordo que não é o melhor momento de uma cirurgia eletiva aí pro seu implante, sem dúvida nenhuma. Mas não quer dizer que você não possa ajudar e contribuir com o tratamento odontológico para o seu paciente estabilizar no quadro diabético. Guardou isso daí? Então, ó, fica aquela dica. Se você atender o paciente diabético, você tá planejando implantodontia nele, você quer fazer aquela cirurgia periodontal, sabe quando você quer fazer aquele enxerto? O enxerto, tanto o enxerto ósseo como o enxerto mucoso, pra ficar top ali. Top, só que sempre comece pela Full Mouth Disinfection. Esse termo é maravilhoso, que quer dizer basicamente a desinfecção geral da boca. Comece pela faxina, doc. Ajude o seu paciente com isso. As orientações de higiene oral são fundamentais. Implemente a clorexidina também como seu tratamento ali. Faça essa desinfecção periodontal, que aí isso já vai ser assim, muito, vai ajudar diretamente no controle diabético do seu paciente, tá certo? E assim vai ser muito mais fácil dele melhorar e muito mais fácil você fazer o seu procedimento eletivo, fazer o seu implante maravilhoso, né? Fazer ali sua cirurgia parodontica, fazer a sua cirurgia oral menor, tá certo, doc? Combinado então? Muito bem, muito legal, tá mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje foi hard work, mas foi completão. Manda, ó, deixa eu te falar um negócio. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te tirou dúvida, te deixou mais tranquilo, primeira coisa que você vai fazer, você vai clicar nesse botão vermelho que tem aqui. Se você tá me vendo pelo YouTube, se inscreve nesse canal, doc, porque ó, semanalmente, 2 vezes na semana, a gente sobe vídeo novo aqui no canal com dicas novas e muitas dessas dicas são relacionadas aos exames de sangue que você pode solicitar. Então se inscreve no canal, ativa, se você quiser ser avisado de quando eu subo vídeo novo aqui no YouTube, ativa o sininho. E se você tá me vendo pelas redes sociais, se você tá me vendo no Instagram, no Facebook, e esse vídeo foi importante pra você, doc, compartilha, manda lá no grupo do WhatsApp, manda lá, sabe aquele grupo da especialização, a galera da implanto, a galera da endo, a galera da cirurgia, da buco, manda pra essa galera, porque se esse vídeo te ajudou a tirar dúvida, sem dúvida nenhuma ele vai ajudar também outros colegas, e você me ajuda a seguir com a minha missão de tornar a odontologia mais acessível, mais segura, tornar você, né, e qualquer outro dentista também muito mais seguro e resolutivo dos seus atendimentos. Beleza, doc? Outra coisa também, ó, se você gostou desse vídeo, comenta aqui pra mim. Se tiver algum outro vídeo que você quer que eu fale aqui no canal, deixa aqui nos comentários, fechou? Manda aqui pra mim alguma situação que aconteceu com você, de algum paciente. Se você tem alguma outra dúvida ou um caso clínico que você, sei lá, ficou meio assim, manda aqui pra mim, que dentro do possível eu vou responder o mais brevemente, certo, doc? E por último, ó, Camis vai deixar aqui as redes sociais pra você, se você quiser me seguir mais de perto, ou melhor, se você quiser ter os meus bastidores, teu dia a dia, você faz o seguinte, você entra lá no meu grupo do Telegram, tá? O Telegram é como se fosse um WhatsApp saradão. E ó, todo dia eu pego meu celular e eu gravo um áudio lá pra galera do Telegram, lá pro nosso grupo secreto, tá certo, doc? Então eu dou dicas mais rotineiras, os pulos do gato ali, enquanto na minha rotina mesmo de atendimento, dos meus estudos. E aí se você quiser ter esse contato mais íntimo, mais fresquinho ali comigo, todos os dias é só você me seguir pelo Telegram e também, ou melhor, entrar no meu grupo do Telegram ou me seguir também nas redes sociais, Instagram, Facebook, por aí vai. Fechou, doc? Então é isso, ó. Um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo.